já falou isso, pastor, parece até que já era se preparando para partir. Você viu história assim? Da pessoa ir visitar o outro, ir lá e rir, conta história e tal, e depois a pessoa falece e vai para a eternidade. Aí dá a entender, né? Fica um entendimento assim, parece que você foi lá para se despedir da pessoa. Quem já viu histórias assim, irmão? Já viu? Pastor, eu já presenciei isso na minha própria vida. Então, irmão, e muitas vezes, se você já presenciou isso, ou já vivenciou isso, você não chegou lá e falando, ô, tudo bem, eu vim aqui porque é o seu último dia na terra. Não tem como falar isso, não tem como saber disso. Mas você foi lá, e realmente foi o último dia daquela pessoa. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com as coisas que a gente fica sempre deixando para depois, achando que tem o que, igreja? Achando que tem tempo. E muitas vezes você vai protelando, irmão, e às vezes não tem mais tempo. Então, o Isaías, usado por Deus, estava falando, vocês têm que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Você tem que invocar Deus enquanto Ele está perto. Então, irmão, cuidado para você não deixar as coisas importantes e principalmente as coisas de Deus por último na sua vida. Eu sei que você tem que trabalhar, você tem família, todo mundo tem família, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem sonho, todo mundo tem projeto. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Tudo que você conquistar na terra vai ficar onde? Vai ficar na terra. Todos os teus sonhos, os seus projetos, você não vai levar um para o céu. Não vai levar um. Pastor, eu tenho o sonho de ter uma casa própria. Aproveita agora, porque para o céu não vai. Até porque lá as moradas Jesus já preparou. Diga a glória a Deus. Então, pastor, eu tenho um projeto de viajar. Então, viaja agora. Porque lá no céu vai ser uma viagem eterna. Então, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus bens, todas as suas conquistas, todos os teus fracassos, tudo, quando você morrer, vai ficar onde, igreja? Aqui nessa terra. Você não vai levar nada para a eternidade, a não ser a sua alma, o seu espírito. Quem está entendendo, irmão? Então, a hora da gente fazer a obra de Deus, a hora de buscar o Senhor, a hora de se batizar nas águas, não é no último fôlego da sua vida, até porque você não sabe quando vai ser. Eu podia ter me batizado. Quantas vezes Deus usou o pastor Cleito para falar para batizar nas águas, Senhor, aí fica o demônio na sua cabeça, imagina, será que eu estou salvo, será que eu não estou salvo? Irmão, você está com saúde, está vindo caminhando para a igreja, por que você não se batiza? Por que você não entrega a sua vida para Jesus? Quem crê e for batizado será o quê? Será salvo. Não é uma questão de religião, é uma questão de salvação. É uma questão de você colocar o seu nome no livro do que, igreja? Da vida. Aí uma pessoa falou, pastor, porque é a religião do meu pai, é a religião da minha mãe. Mas quem está falando para você, querido, que você vai mudar de religião? Eu nem estou falando nisso aí. Nós estamos falando de salvação, de eternidade. Nós estamos falando de um céu para ser ganho e um inferno para ser evitado. E a pessoa não entende isso na cabeça dela. Aí às vezes, irmão, está lá num leito de hospital, não pode vir, não tem mais condição. Eu devia ter me batizado. Olha o que a Bíblia diz. Buscai o Senhor enquanto se pode. Invocai-o enquanto ele está o que, igreja? Está perto. Então, a oportunidade que você tem é agora. Eu sempre gosto de lembrar de uma história que eu ouvi, já contei algumas vezes aqui, mas vale a pena. O pai estava brincando com o filho no parquinho, e toda vez que o pai chamava o filho para ir embora, ele falava assim, pai, me dá mais 5 minutos, vai lá. E toda vez assim, e uma mulher que estava do lado se incomodou com isso, falou, olha, você está mimando o seu filho, você não está educando bem o seu filho. Porque toda vez que você chama ele para ir embora, ele pede 5 minutos, você dá mais 5 minutos para ele. Aí ele falou a história, falou, não, acontece o seguinte, tinha um irmão, o irmão dele faleceu, morreu, e só me sobrou esse filho. E aí ele falou uma frase para essa mulher, ela falou assim, como eu gostaria de dar tudo o que eu tenho para ter o quê, igreja? Mais 5 minutos com aquele outro filho. E eu não tenho, mas eu tenho mais 5 minutos com esse aqui que está vivo. Você está entendendo a mensagem, sim ou não, irmão? Então a gente vai deixando para depois, achando que tem tempo, e a gente não sabe o tempo, irmão, a gente não sabe a hora. Então a hora de pregar o evangelho para a sua família é agora, enquanto eles estão vivos. A sua hora de se batizar nas águas é agora. A sua hora de orar pela sua família é quando, igreja? É agora. Porque a gente fala muito deles, mas também a gente não sabe nem a nossa o que, igreja? A nossa hora.
Porque hoje eles têm um intercessor que é você. E amanhã, se Deus te levar? E aí, como é que fica? Hoje tem alguém que prega o evangelho dentro daquela casa que é você, que dá o bom testemunho. E amanhã, se Deus te levar, como é que fica? Então, a hora de fazer a obra de Deus, as orações, as pregações, lutar pela sua família, é enquanto eles estão ali com você e também você está o quê, igreja? Com eles. Então nós temos que parar com essa sensação, não, vai dar tempo, ainda tem tempo, cuidado. Irmão, a vida humana é muito frágil, sim ou não? A vida humana é muito frágil. A Bíblia fala, isso o próprio Deus falando no Salmo, corta-lhes a respiração e volta para o pó. Olha que interessante, irmão. Está no Salmo, tá? Corta-lhes a respiração e volta para o pó. De tão frágil que é a nossa vida, irmão. Então você tem que tomar cuidado e achar que, às vezes você está num momento bom com Deus, um momento bom na sua vida, e você esquecer dessa fragilidade, que a qualquer momento, qualquer um de nós pode se encontrar com Deus, ou qualquer um da nossa casa, ou qualquer outra pessoa lá fora, possa se encontrar com Deus. Tinha um pregador, isso eu estava lendo num livro chamado Evangelismo em Chamas, ótimo livro, tá? E a moça, uma jovem, irmão, jovem, acho que no livro aparentava que ela não tinha 20 anos, ela entrou na igreja, e esse pregador começou a pregar sobre salvação, começou a falar sobre céu, sobre inferno, aceitar Jesus, salvação, salvação. Irmão, aquela moça veio assistir o culto, ela saiu do culto, ele fez o apelo, é aquelas igrejas que dava para saber, porque parece no livro relatava assim, que tinha como saber que ela era visitante, e perguntou quem quer aceitar Jesus, né? E a maioria era membro, aí veio as pessoas que aceitaram Jesus, e aquela moça não veio, ela não veio, e ela era uma visitante. Irmão, eu sei que eu resumi na história, ela sai da igreja e morre, atropelada, poucas quadras da igreja. Aí beleza, né? E eu estou tentando, né, porque eu li muitos anos esse livro, mas a essência é isso que eu estou te falando, irmão. E parece que essa moça, ela não tinha aceitado Jesus como Salvador, mas ela entrou na igreja, ela ouviu a palavra, Deus usou o pastor para fazer o convite, sim ou não? E ela saiu poucos metros da igreja, morreu atropelada. O problema não é morrer, o problema é a eternidade, aonde passaremos o que, igreja? A eternidade. Esse é o problema. E naquele momento, irmão, ela tinha a oportunidade, mas talvez ela achou que tinha o que, igreja? Mais tempo. Aí o pregador no livro, aí esse trecho ficou marcado, porque ele fala assim, ele falando com ele, poxa vida, será que eu não preguei o suficiente? Será que quando eu preguei, falando de Jesus, de salvação, será que ela não entendeu que a coisa era urgente? E essa palavra marcou a minha vida. Tem coisas, irmão, que são urgentes. E aquilo que é urgente não dá para deixar o que, igreja? Para depois. Não dá para dar desculpa. A nossa salvação é um assunto que, igreja? Urgente. Não dá para deixar para depois. A salvação da nossa família é algo que, igreja? Urgente. Não dá para deixar para depois. A salvação das pessoas que estão lá fora sem Jesus é algo que, igreja? Urgente. Não dá para a gente dar desculpa. Hoje eu não vou, hoje eu não estou bem, hoje eu não tal. Deus só sabe a minha luta. Cuidado, irmão. A vida humana é muito frágil. A vida humana é muito frágil. Eu conto uma história não, real, tá? Que eu passei no ministério. Irmão, tinha uma visita para fazer. Isso eu falo que eu vou carregar para o meu ministério o resto da vida, que eu estou te falando aqui, tá? O resto da vida. Hoje eu lido melhor com isso, mas fiquei muito mal, tá, irmão? Fiquei muito mal. A irmã estava doente e era para me ter visitado ela. E eu falei assim, aí tinha um compromisso, eu falei assim, irmão, só que assim, ninguém tinha me passado o grau que ela estava de doente, né? Ela estava acamada, até então só isso que eu soube, estava acamada. Mas ninguém falou que era urgente, ninguém falou se era caso de vida ou morte, só falou se está doente. Eu falei, beleza. Na minha cabeça, eu entendi que não era o que, igreja? Não era urgente. Aí eu falei assim, obreiro, faça a visita lá para mim logo, essa visita, porque eu tinha uns outros compromissos, eu vou nos outros compromissos. Irmão, a mulher não morre. E o pior ainda, não morre chamando pelo meu nome. Você acredita? Porque, claro,
Se tivesse falado que era urgente, o que eu ia fazer? Ia desmarcar tudo, ia lá. Mas na minha cabeça também, isso é falha minha, não culpo ninguém não, irmão, é minha falha. Irmão, na minha cabeça, eu achei que não era urgente. Eu achei que dava para deixar o que, igreja? Para depois, não teve tempo. O quadro dela piorou, o obreiro fez a visita, fez a oração, aí depois o obreiro falou, pastor, olha só, a irmã lá, depois disso faleceu, falou, mas por que o pastor não veio? Por que não sei o quê? Porque na minha cabeça, eu achei que eu ia ainda ter tempo de fazer o que, igreja? A segunda visita. E não teve mais tempo. Quem está entendendo a história, irmão? Irmão, eu fiquei mal, mas você não faz noção do que eu fiquei mal. Fiquei muito mal. Aí depois, até eu lidar com isso, Jesus me curar, sim ou não, é um processo, irmão. Eu não sei você, mas eu fiquei mal. Eu aprendi a lição da pior maneira possível, né? Mas não tinha como eu adivinhar, não tinha nada. Então eu deveria ter ido lá. E eu fico pensando nisso. Mas é mais coisa minha, e você julgue com você o que Deus está falando no seu coração. Mas o que eu estou te trazendo é a fragilidade da vida humana. Que uma hora você vê a pessoa bem num dia, no outro dia, não está mais bem. Por isso que a gente não pode ficar com essa sensação que a gente tem tempo. As coisas que são urgentes, principalmente, irmão, tudo que envolver a eternidade é urgente, é ou não é, igreja? Tudo que envolver a obra de Deus é urgente, nós temos que fazer. E aí, uma terceira coisa que eu quero falar para vocês, o tempo. Tinha um cara fez aniversário, né? Aí todo mundo cantou parabéns para você, aquela coisa toda, né? Dessa data querida, mais um ano, o que diz? Mais um ano de quê? Mas é o contrário, é menos um ano de vida. Se você parar para pensar, não é mais um ano, é menos um ano. E ele, por quê, irmão? A cada tempo que passa, o nosso corpo, ele não está ficando mais jovem, ele está ficando o quê? Exatamente, ele está cumprindo o ciclo da vida, não é isso? Então, irmão, a cada tempo que passa, você não está vivendo mais, você está vivendo menos, porque a gente está caminhando o que, igreja? Para a eternidade. Eu já falei aqui, irmão, se o médico chegasse para uma pessoa e falasse, você só tem 6 meses de vida. Uai, doutor, mas eu estou morrendo mesmo, mas você me deu 6 meses, você só falou o tempo que eu tenho de vida. Mas se o senhor não falasse, eu já sei que um dia eu vou morrer, eu sei que um dia eu vou partir dessa terra. Irmão, a cada tempo que passa, a cada dia que vai passando, nós, como seres humanos, estamos caminhando para a eternidade, sim ou não? Ah, pastor, que triste, pastor. Não, isso não é para ser triste, irmão. Isso é para você pegar essa informação que eu estou te dando e aprender a valorizar a sua vida, a valorizar o tempo com a sua família, a valorizar o tempo aqui na terra que Deus está te dando, que o tempo que Deus está nos dando aqui é uma dádiva, sim ou não, igreja? Para você não ficar perdendo tempo se magoando, perdendo tempo se chateando, perdendo tempo cuidando da vida de outras pessoas, perdendo tempo, olha lá, o ciclano ninguém está fazendo, eu quero saber, irmão, se está fazendo, eu quero saber, o meu tempo é para Deus, se o cara não quer fazer, ele vai fazer o quê? Então, irmão, aí, às vezes o tempo é tão precioso, sim ou não, irmão? Nosso tempo de vida é tão precioso, e detalhe, vou te dar mais uma informação, é um tempo que não volta atrás. Quem entendeu o que eu falei? É um tempo que não volta atrás. Não volta. Irmão, você nunca vai ver os ponteiros do relógio andando para trás. Eles só andam o que, igreja? E se andar para trás é porque foi manipulado. Porque foi manipulado. Então, o ponteiro do relógio é como a nossa vida. Só anda o que, igreja? Para frente. E não volta mais. Então, quando eu estou te falando isso, não é para te entristecer, irmão, mas é para você aproveitar mais a dádiva, que é o tempo de vida que Deus está te dando com a sua casa, o tempo de vida que Deus está te dando aqui na igreja, o tempo de vida que Deus está te dando para você fazer a obra dele, estudar a Bíblia, amém, igreja? É para você valorizar esse tempo, porque o tempo está passando, as coisas estão passando, daqui a pouco você vai ter 90 anos, vamos supor que você vai viver até os 150, será, pastor? Não, irmão? Irmão, a imaginação é minha, eu imagino o que eu quero. Não venha me criticar, não. A imaginação é minha. Eu e você, até os 150 tá bom. Até os 150 anos pagando boleto tá ótimo. Não tem problema.
Pronto. Até 150 anos pagando boleto. Pronto. A imaginação é minha. Você imagina o que você quiser. Irmão, mas vamos dizer que você está próximo aos 150 anos. E ali você já vai começando a se preparar para a eternidade. Irmão, ninguém vai escapar do tempo. Quem entendeu, irmão? Então o tempo está passando, irmão. E nós estamos tendo, a cada dia que passa, a cada mês que passa, eu tenho que te falar isso como pastor, nós estamos tendo menos tempo, mas nós temos que saber aproveitar melhor o quê? O tempo. É o que sobrou para nós. É o que sobrou para todos nós. Saber remir o tempo, porque os dias são maus, como diz a palavra. Saber aproveitar melhor o tempo na igreja, o melhor tempo com a família, melhor o tempo fazendo a obra. Por que o senhor está falando isso, pastor? Abra a sua Bíblia em João capítulo 9, versículo 4. Então, irmão, a hora é agora de fazer a vontade de Deus. A hora é agora de se consertar. A hora é agora. Então, irmão, para com esse negócio, que eu vou ter tempo. A hora é agora de, sei lá, fazer o seu curso. Agora é a hora de você lá pedir perdão. João capítulo 9, versículo 4. João capítulo 9, versículo 4. Olha só, igreja, a palavra aqui de hoje, ó. Ai, pastor, devia ter vindo no culto da noite que o senhor vai pegar Salmo 23. Não, irmão, culto da noite pode ser até mais pesado. João capítulo 9, versículo 4. Olha agora, igreja. Olha o que Deus está falando. Quem já achou, diga amém. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Falando de Deus. Enquanto é o que, igreja? É dia. A noite vem, quando ninguém pode o que, igreja? Trabalhar. Então, irmão, nós temos que aproveitar essa janela de oportunidade que Deus nos deu. Nós temos que aproveitar essa oportunidade chamada vida para fazer a obra daquele que nos enviou. Diga a glória a Deus. E pastor, o que é a obra de Deus? O que é a obra daquele que me enviou? É ser pastor, é ser obreiro? É ser o quê, pastor? Eu entendo, é estar no altar, é estar fora do altar. Irmão, fazer a obra daquele que enviou, eu entendo o seguinte. Primeira coisa, irmão, não tem como fazer a obra de Deus se nós não pregarmos o evangelho a toda criatura. Não tem como. É o id. É o id. Isso aí já está lá. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Agora, tem muitas maneiras de você fazer a obra de Deus. Tem ou não tem? O bom testemunho é uma maneira de fazer a obra de Deus, irmão? Intercessor. Uns Deus dom para cantar, para louvar. Outros Deus deu o dom para poder ir de casa em casa. Aí você tem que enxergar agora qual é o dom que Deus te deu. Irmão, presta atenção que eu vou te falar agora, o Espírito Santo falando. Deus me deu o dom de ser pastor, sim ou não? Me deu ser pastor não é o dom, né? É um cargo ministerial. Mas Deus me deu o dom de falar. Deus me deu o dom da cura. Deus me deu vários dons, como deu para cada um de vocês, irmão. E quando chegar lá na eternidade, Deus vai falar, poxa, eu te dei uma janela de tempo na terra, o que você fez com os seus dons? O amor é um dom, sim ou não, irmão? É um dom. A caridade é um dom. E aí Deus vai falar, o que você fez com os dons que eu te dei? Poxa vida, você tem um dom de falar e não pregou. Você tem o dom de amar, mas nunca deu uma cesta básica para ninguém. Você nunca separou algo para fazer, nem quando pedia na igreja. E o bom é quando faz, quando não pede, sim ou não, igreja? Porque parte de quem? Parte de você. Isso que é o melhor, na minha opinião, na minha visão. Então, todos nós temos um dom, irmão. Ora a Deus, Senhor, qual é o meu dom? Porque quando chegar diante de Deus, Deus vai falar, eu te dei uma vida na terra, o que você fez com o dom que eu te dei? Ah, Senhor. Quem lembra daquela passagem que o cara enterrou o dom, o talento? Quem lembra? Ele enterrou. Deus te deu o dom para quê? Para servir? Vamos servir. Ah, não, pastor, eu não vou servir não, porque na igreja tem muita gente falsa, porque na igreja tem muito não sei o quê. Mas, meu amigo, você está vivendo em qual mundo? Se você está vivendo no mesmo mundo que o meu, gente falsa tem todo... Não estou entendendo você está vivendo no mesmo mundo que eu?
Ah, porque na igreja, pastor, tem isso, porque pastor tem aquele que faz tudo e aquele que não faz nada, e não sei o que, irmão. Faça a obra enquanto é o quê? Enquanto é dia, porque a noite vem. A noite vem para todo mundo. Aí você vai chegar e falar: não, Senhor, só sabe que eu desisti porque eu me magoei dentro da igreja, porque a igreja não era aquilo que eu imaginava. Querido, eu acho que você está no mundo errado, na visão errada. É você que tem que se enquadrar, não é a obra que tem que se enquadrar na sua vida, não. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo. Eu chego para trabalhar lá na empresa do Hernani, me ofereceu um salário de 20 mil, pastor, nem eu estou ganhando isso ainda, mas vai ganhar. O Hernani fala: pastor, vem trabalhar para mim, 20 mil. Aí eu chego lá na empresa do Hernani e eu quero fazer as coisas na minha visão. Está errado. Se ele me contratou para trabalhar na empresa dele, ele está esperando que eu pegue a visão de trabalho dele e execute. Irmão, mas eu vou te falar um dos maus da humanidade, chama orgulho. Quem conhece gente orgulhosa, irmão? É difícil demais lidar com gente orgulhosa. É o cara que quer tudo do jeito dele, não aceita conselho, mente fechada, todo mundo não presta, fica culpando todo mundo. Gente orgulhosa, irmão. Poxa vida. Aí eu vou te falar uma frase, não sei para quem está servindo, mas você tem que saber se colocar no seu lugar. Você tem que saber se colocar no seu lugar. Eu sempre falo isso. Por exemplo, Miguel teve essa fase. Quem tem filhos aqui, irmão? Quem tem filhos? E tem uma fase que o filho quer te desafiar, sim ou não? Que ele acha que está de igual a igual para você. Tem ou não tem, irmão? Tem ou não tem? Quem já viu essa fase já? Aí você tem que colocar limite. Então, a Amanda e o Miguel, às vezes ele vai olhando assim, eu e a mãe dele conversando, mas, poxa, eu e a mãe dele conversando é outro nível, sim ou não? E eles acham, se eles podem falar assim um com o outro, eu também posso. Aí você tem que ensinar: não, filho. Ali quem está conversando comigo é a sua mãe, a minha esposa, o marido dela, o seu pai. É outro nível de conversa. Você tem que se colocar no seu lugar de filho. E o filho, quando se coloca no lugar, ele sabe conversar com o pai e com a mãe. É igual o funcionário, quando ele se coloca no lugar dele, ele sabe respeitar o patrão. Porque quando você sabe o seu lugar, você sabe os seus limites. Quem entendeu o que eu falei, irmão? Você sabe os seus limites. Irmão, Lúcifer não sabia mais qual era o lugar dele na criação. E ele tentou tomar o lugar de quem, igreja? De Deus. Então você tem que saber o seu lugar como obreiro na obra de Deus, para não desrespeitar a liderança da igreja. Você tem que saber o seu lugar como pastor, para não desrespeitar a liderança estadual. Você tem que saber o seu lugar na sua hierarquia onde Deus te colocou, para você saber respeitar a vida das pessoas. Irmão, você tem que saber a tua posição na vida dos outros, para você poder ajudar uma pessoa sem passar o que, igreja? Os limites da coisa. A gente tem que saber o nosso lugar. Irmão, pelo amor de Deus, vou te falar uma coisa aqui que eu lembrei que mamãe falava, vovó falava, sabedoria de vó e de mãe é um trem doido, né, irmão? Ela falava assim: meu filho, você tem que ter o tal do simancol. Quem conhece essa palavra? Lembra, irmão? Os antigos lembram, né? Tem que ter desconfiômetro. Quem lembra dessa palavra, irmão? Tem gente que não tem nem o simancol, vende qualquer farmácia do Brasil, tá, irmão? De graça. E tem o desconfiômetro, irmão. Tem gente que não tem, e é orgulhoso. Então, querido, Deus te deu uma oportunidade, mas uma hora essa oportunidade vai acabar. Faça a obra enquanto é dia. Faça a obra, assuma a sua posição e vai fazer. Assuma os seus dons e vai fazer. Tudo que vai fazer, porque vai chegar uma hora que a janela vai fechar. E por que eu estou te falando isso, irmão? Para você fazer a obra, se dedicar mesmo, tem que fazer, realizar os teus sonhos, os teus projetos, principalmente a obra de Deus. Hebreus capítulo 9, 27. Vamos lá? Hebreus 9, 27. Para a glória de Deus. Então, irmão, você veio para trabalhar na visão de Deus, na visão da obra do Senhor. Diz que eu estou falando da palavra. Então, pastor, porque não me enquadro? Porque não, eu estou aqui para servir. Quem está entendendo que a gente está aqui para servir, irmão? A gente está aqui para servir, irmão. A gente está aqui para servir. Eu estou falando da visão da obra, da palavra, claro, né, irmão? Hebreus capítulo 9, não estou falando nada, ninguém vai pedir para você matar ninguém vai pedir para você xingar ninguém,
fica tranquilo, porque tem uns que sei lá, irmão, é meio esquisito, já é crente e ainda é esquisito. Hebreus capítulo, não, você fica falando, não, você tem que ficar na visão da obra. Ai, pastor, e se pedir para matar alguém? Não, vai lá e mata então, aí você vai acabar preso. Claro que não vai pedir isso para você. Claro que não vai pedir isso para você. O que a gente está falando aqui, irmão, é de evangelismo. O que a gente está falando aqui é de fazer o bem, pregar o evangelho a toda criatura. É a obra de Deus, irmão. Hebreus capítulo 9, deixa eu abrir lá, versículo 27. Então, irmão, você está aqui para servir. Ah, pastor, porque a visão... Não. Irmão, não esqueça, a gente é o barro, ele é o oleiro, não o contrário. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Quem já achou, diga amém. E como aos homens está ordenado a morrerem o que, igreja? Uma vez. Depois disso, vindo depois disso o que? O juízo. Irmão, uma vez que nós partimos dessa terra, nós vamos estar diante de Deus para o juízo. Quem está entendendo que eu estou falando isso? É a Bíblia que está dizendo. Então nós, irmão, todos nós vamos ser julgados. Então a oportunidade que você tem de fazer a obra, ser de Deus, e um dia um pastor falou uma coisa que eu guardo até hoje, pastor de Campinas na época, pastor Luiz da Fé, o nome dele. Ele estava conversando com um pastor, e ele falou assim, pastor, nós temos que ser muito de Deus. Nós temos que ser muito de Deus. Aí ele falando assim, ele falou, não, nós não temos que ser muito de Deus, só basta ser do que, irmão? Ser de Deus. Você nunca vai encontrar na Bíblia que você tem que ser muito de Deus, mas você vai encontrar que você tem que ser de Deus. Irmão, só você ser de Deus já basta, diga a glória a Deus. Acabou. Então, nós vamos partir dessa terra e vamos prestar conta diante de Deus. Ao homem está ordenado o quê? A morrer uma? Então você não vai ter outra oportunidade. A oportunidade que você tem é essa vida agora. Depois dessa vida é o juízo. A oportunidade que você tem para ser pastor, pastora, é agora. A oportunidade que você tem para ser um empresário de Cristo que vai fazer a diferença é agora. A oportunidade que você tem para pregar o evangelho para a sua família é agora. Não vai ter uma outra vida. Não vai ter uma outra chance. A oportunidade que você tem para fazer a obra de Deus, fazer as coisas do Senhor, é agora. E não fica deixando para muito tempo, porque a gente não pode ter esse negócio. A gente não sabe. E pastor, tudo bem. Morri, deu certo, fui para a eternidade. Sei que eu não vou ter outra oportunidade. O que Deus vai julgar da minha vida? Quando eu estiver diante do juízo. Isso eu falo de propriedade, né, irmão? Porque a minha profissão me dá a entender isso, porque eu tenho que estar diante do juízo da terra, né? Diante dos tribunais da terra, o juiz que é do homem, mas aqui a gente está falando do justo juiz que é Deus. E um dia todos nós, irmão, vamos estar diante dele. E pastor, o que ele vai julgar? Dá uma ideia, pastor. Por exemplo, cheguei, tá bom, morri, faleci, tal. Deixei as dívidas para trás, porque morto não leva dívida, nem paga dívida. Os vivos que se ferrou. Quem ficou é os vivos. Morri, faleci. E agora, pastor? Estou diante de Deus. O que Deus vai julgar na minha vida? O que Deus vai olhar e falar assim, vamos ver agora. Vamos colocar na balança. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Vamos lá? Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Olha a palavra, irmão. Apocalipse. Vamos fazer o seguinte, irmão. Vamos ler o 11 e o 12, mas a mensagem está no 13, tá? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Nós vamos ler o 11, o 12, mas a mensagem é o 13. Você vê que o tema desse capítulo aí é juízo o quê, irmão? Juízo final. Está até aí, ó. Está até a resposta, né? Juízo final. Vamos lá? E vi um grande trono, um trono branco, e que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha agora. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas aonde, igreja? Nos livros, segundo as suas obras.
Irmão, você imagina o seguinte, só para a gente vai chegar no 13. Você imagina, irmão, vão abrir o livro da sua vida. No dia do juízo final, vai abrir o livro da sua vida. E tudo que você fez ou deixou de fazer, vai estar escrito aonde? Nesse livro. E não tem como você falar, não, Senhor, eu não lembro disso, eu não lembro. Não. Porque quem está escrevendo é o próprio Deus. É o próprio Deus. Mas vamos lá, 13. E deu ao mar os mortos que nele havia. Irmão, dá uma outra paradinha aqui. Você imagina, irmão, tanto de gente que morreu nesses oceanos e mar, ressuscitar de lá e voltar de lá. É muita gente, irmão. É muita gente. E a Bíblia fala, e deu ao mar os mortos que nele havia. Olha agora. E a morte e o inferno deram os mortos também. Que coisa, irmão. E que neles havia. Olha agora, irmão. Agora vem a mensagem para nós. E foram julgados, cada um segundo o que, igreja? As suas obras. Mas que obras que é essa, pastor? Irmão, eu entendo que as obras que nós vamos ser julgados é aquelas que Deus revelou na palavra para a gente fazer e a gente não fez. Ora a Deus, não tem, deixa eu te falar uma coisa, não tem como que eu te falar isso? Não tem uma coisa fixa para te falar assim, não, é isso aqui a obra de Deus. Claro, temos os mandamentos, sim ou não, que já está explícito. Eu vou te falar, por exemplo, ide por todo mundo, pregar o evangelho, está ali, é mandamento. E as obras, pastor, que Deus quer que eu faça? Aí eu falo assim, vou falar igual um pastor já falou, irmão, tem aquelas que está na cara, pra você entender assim, está ali, ó. Mas tem aquelas implícitas, tem aquelas que é entre você e quem? E Deus. É aquela que Deus tocou no seu coração para fazer e você não fez. É aquela que o Senhor colocou na sua vida e você enterrou o dom, você enterrou o talento. Irmão, vai chegar uma hora que Deus vai falar, eu te dei o talento, eu te dei o dom, eu te dei algo, eu falei para você que você tinha um dom, você nem teve a coragem de orar, de buscar, de falar, Senhor, qual é o meu dom, qual é o meu propósito, para que o Senhor me colocou nessa terra, por que eu passei por tudo isso, qual é o propósito da minha vida? Você nem teve essa capacidade, irmão, e não pensa que você vai se esquivar, que ninguém vai se esquivar. Tem um livro chamado A Maior Reunião de Todos os Tempos. Esse livro é tremendo, irmão. Ele fala sobre o arrebatamento, fala sobre o juízo final. E ele fala que haverá uma grande reunião. E nesse culto, ninguém vai chegar atrasado. Quem entendeu, irmão? Ninguém vai chegar atrasado. E nesse culto ele fala que vão estar todos da história, todos do mar, todos que estavam no inferno, todo mundo vai ser julgado. Todo mundo vai ser julgado. Então, irmão, qual é a mensagem que eu trago para a igreja? Um alerta para todos nós. Um dia, o povo festejava, o povo se casava e dava em casamento, até que uma hora a porta da arca fez o quê? Fechou. Todo mundo estava festejando, eu sempre falo, né? A Bíblia fala que Noé era o apregoeiro do dilúvio, ele falava que vinha. Ninguém dava moral, ninguém estava nem aí. E a arca, irmão, ela tinha um projeto que não tinha tranca na porta. Como é que você vai fazer algo sem tranca na porta, irmão? Como é que fecha? Mas não era para ter tranca mesmo, porque quem fechou aquela porta foi quem? O próprio Deus. E a porta que ele fechar, não vai abrir. Irmão, todo mundo se casava, dava em casamento, bebia, comia e festejava. Até que uma hora, você só ouviu o barulho da porta da arca batendo, só, pum! Fechou. E quando a porta da arca fechou, começou a chover. O juízo de Deus estava vindo. Não era só uma chuva, mas era o juízo de Deus para aquele povo. Irmão, eu fico imaginando quando eles perceberam que já era o que, igreja? Tarde demais. Eles batiam na porta, abre Noé, abre Noé. Noé lá, eu quero, mas eu não posso, porque quem fechou essa porta foi quem? Que Deus mal, pastor, as pessoas batendo para ser salva, e ele não abriu, as pessoas morrendo afogado, e Deus não abriu. Mas irmão, há quanto tempo aquela porta ficou aberta? Quanto tempo? Irmão, tem gente que tem 60, 70 anos para poder aceitar Jesus, se batizar nas águas. Tem gente que está na igreja há 40 anos e não faz nada. A porta está aberta, sim ou não?
Mas um dia ela vai fechar. Para todo mundo, irmão. Um dia ela vai fechar. Eu de coração, irmão, eu espero nem estar aqui para o arrebatamento da igreja. Eu quero estar assistindo de camarote lá do céu. Sério mesmo. Porque não tem data também, ninguém sabe a hora nem a data. Eu falo com Deus, Senhor, eu quero estar lá do céu só assistindo de camarote, já na eternidade, rua de ouro, só curtindo. Mas, irmão, não sei se você entendeu a mensagem. A hora de fazer a vontade de Deus é agora. A hora de você fazer o que você tem que fazer aqui na terra é agora. Então, assim, o tema principal da mensagem é: não deixa para depois mais não. Amém, irmão? Aquilo que é urgente, vai lá e faz. Aquilo que tem que fazer, vai lá e faz. Principalmente as coisas de quem, irmão? Exato. Pega esse princípio para todas as coisas da sua vida, mas principalmente para a obra de Deus. Louco. Por que louco? Hoje vão pedir a tua alma. E para quem você tem preparado ela? Para quem você tem preparado a sua vida? Irmão, faz a obra de Deus, vem para a igreja, vem limpar a igreja, vem fazer alguma coisa. Irmão, Deus te deu um dom, pega esse dom, coloca ele para funcionar, coloca ele tal, porque um dia nós vamos ser cobrados por tudo que Deus nos deu na terra e a gente não fez. Ou por tudo que Deus deu para a gente fazer, ou a gente fez de qualquer maneira, de qualquer jeito. Irmão, a hora é agora. Quem recebe essa mensagem aí, irmão? Eu sei que é pesada, mas tem que pregar. Levanta a sua mão direita. Senhor, nos ajuda, nos perdoa, Pai. Se nós temos, meu Deus, brincado com a nossa salvação, brincado com os dons que o Senhor nos deu, achando que a gente vai ter mais tempo, achando, meu Deus, que as nossas desculpas vão colar. Não, Senhor, mas o Senhor entende, o Senhor sabe. Não, meu irmão. Não vai ter desculpa. Deus te deu o dom, foi para você usar. Deus te deu o dom para você usar para a honra e glória dele. Deus te deu o dom para ganhar almas, edificar vidas. Deus te deu uma família para você pregar para eles. Deus te deu um ministério, Deus te deu um propósito. Então, meu irmão, em nome de Jesus, desperta, ó tu que dormes, desperta espiritualmente, peça perdão a Deus, irmão. Essa mensagem é para nós despertarmos, acordarmos, para que a igreja não fique a igreja dormente, a igreja que dorme, achando que vai ter tempo. Não, Senhor, meu Deus, nos ajuda a despertar para fazer a tua vontade, nos ajuda a despertar para orar mais, jejuar mais, buscar mais. Meu Deus, a hora é agora, o momento é agora, a porta da arca está aberta. Ah, Senhor, o Senhor está perto. O Senhor, a gente pode achá-lo. Então, meu Deus, é o momento, é agora. Meu Deus, tira a tua igreja do comodismo, tira a tua igreja, meu Pai, da sonolência espiritual, e que possamos, meu Pai, despertar para viver o melhor dessa terra e principalmente fazer a tua vontade enquanto é dia. Diga: Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Diga: conta comigo, Senhor, para fazer a tua vontade. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, irmão, bem forte, que é para Jesus.